Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu me chamo Josué e você está no canal Palavras em Harmonia. E hoje estudaremos a lição de número 6 da nossa escola bíblica dominical. O nosso plano de aula está baseado em uma das viagens de Paulo, ao qual ele teve que se deslocar para Corintos. E nesta cidade, Paulo ele enfrenta muitas oposições ao evangelho, muita idolatria e muitos problemas com a igreja, dentro da igreja e com os judeus. Meus irmãos, a cidade de Corinto, hoje ela é um sítio arqueológico, por ter sido uma cidade muito importante, com muitos comércios e muitos povos e muitas diversidades de nações. Ela, no ano de 146 a.C., ela foi totalmente destruída. Com a invasão do exército romano, liderada pelo general Lúcio Múmio. Neste contexto, a cidade de Corinto foi saqueada, destruída, segundo relatos, queimada até os cimentos. Então, em aproximadamente 44 a.C., Júlio César a reconstrói novamente. Então Paulo chega nessa cidade aproximadamente há 50 anos depois de Cristo. E ficou naquela cidade pregando o evangelho por aproximadamente 1 ano e meio. Nesse período, Paulo funda a igreja de Coríntio. E nesta mesma cidade, escreve a primeira e a segunda carta a Coríntios. Em 267 depois de Cristo, a cidade passa novamente por muitas lutas, saques e foi até invadida por bárbaros e passou por vários terremotos. Mas o que culminou a segunda destruição desta grande cidade foi que em 1858 aconteceu um grande terremoto e com esse grande terremoto levou a população a se deslocar para as proximidades e criar ali aproximadamente 3, 4 quilômetros da antiga Corintos e fundaram ali a nova Corintos. Então, hoje pouco se sabe da antiga Corintos, a cidade que foi soterrada. Então, neste sítio arqueológico, a arqueologia pouco descobriu sobre essa cidade. Mas o pouco que foi descoberto, nós podemos contestar porque aquela cidade era uma cidade muito idólatra, né? Tudo que referia-se à Grécia era muita idolatria. Então, a arqueologia ela conseguiu descobrir nas suas escavações os grandes pilares do templo do deus Apolo. Esta entidade que era reverenciada, adorada e sacrificada a ídolos, a ela foi descoberto pela arqueologia. E juntamente com esse templo que ficava em cima da colina, mais abaixo, em um terreno mais plano, descobriu-se uma rua, uma larga rua, que ela aparentemente mostrava que ela tinha um comércio e mostra as suas estruturas dos seus comércios ali naquela cidade. E o que nós podemos observar é que neste templo que era adorado e reverenciado o deus Apolo, eram feitos muitos e muitos sacrifícios a ele. E nesse sacrifício era onde eles adoravam essa divindade com carnes, cordeiros, não era porcos como alguns pensavam. Quando Paulo fala acerca das carnes aos ídolos, não eram porcos, mas eram carnes saudáveis, né? Então, depois dessa festividade, sobrava muita carne. E essa carne ela era colocada em sal dentro de latas e alguns dos cordeiros ainda vivos, porque era o que sobrava dos rituais, das festas que eram sacrificadas a esse ídolo, a essa divindade. E o que nos mostra neste cenário, que foi descoberto pela arqueologia, que aquilo que sobrava daquele templo, daquela festança, eles traziam para aquele comércio local para vender aquelas carnes, vender aqueles cordeiros ainda vivos, mas eles já tinham sido oferecidos aos ídolos. Eles eram vendidos para a manutenção do templo do deus Apolo. E aí, nesse contexto, nesse quadro, surge um grande conflito na igreja de Corinto, que seria a grande questão. Podemos comprar
e podemos comer desta carne sacrificada a ídolos? Ou não podemos? Isso está registrado em 1 Coríntios, capítulo 8, do versículo 1 ao 5. Ou seja, do versículo 1 ao 6. Olha só o que diz o contexto desta leitura com esse problema que gerou na comunidade evangélica da época. Diz assim, olha, versículo 8, ou seja, capítulo 8, a partir do versículo 1. Resposta às perguntas acerca das carnes sacrificadas a ídolos. Diz assim, ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus senão um só. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai de quem é tudo, e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. Veja bem, até o versículo 6. Do 7 em diante diz assim, olha, mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem. No seu costume para com o ídolo, coisas sacrificadas a ídolos, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Ora, o manjar não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais. E se não comemos, nada nos falta. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Queremos atentar neste parágrafo para entendermos uma situação tanto quanto peculiar. Comer os carneiros em nada resultava, já que ele conhecia o verdadeiro Deus e que os ídolos não eram nada, mas ele toca em um ponto frágil e delicado. Mas se isso escandalizar os fracos na fé, não se deve comer. A aplicação para a nossa vida, um cuidado especial, é que precisamos ter um cuidado com a nossa convicção e a nossa fé. Porque nem sempre aquilo que, para mim, ele é lícito, eu não vejo problema nenhum, para outros, ele pode ser um grande problema. Então, para não escandalizar o outro, é melhor vigiar. Então, com isso, meus amados, nós vamos para o nosso plano de aula, dentro do nosso assunto da lição, e entendendo os objetivos da nossa lição, e ver exatamente o que aconteceu na viagem missionária de Paulo, dentro desta cidade ao qual nós citamos, e que hoje ela trata-se de apenas um grande sítio arqueológico. E quando nós olhamos para isso, nós vemos que a arqueologia da atualidade, ela ressuscita histórias que batem com a Bíblia. Isso é maravilhoso, né? Então, vamos para a nossa lição, né? A nossa lição de número 6, como já falei, o título da lição diz assim: A suficiência da graça na cidade de Corinto. O nosso textuário diz assim: Porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Atos capítulo 18 e o versículo 10. A nossa verdade prática diz assim: a graça de Deus é suficiente para sustentar o crente
em meios às adversidades. Essa verdade prática ela é muito interessante, muito importante, porque nós precisamos entender e frisar esta palavra graça. Nós vemos desde as primeiras lições entendendo sobre a salvação através da graça que é revelada em Cristo Jesus. Isto é maravilhoso. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em Atos, capítulo 18, do versículo 1 até o 11. E diz assim, veja bem, depois disto partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Aquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. E ajuntou com eles, e como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia os judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas, resistindo, blasfemando, eles sacudiam as vestes e disse-lhe: o vosso sangue seja a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fale e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará mão de ti para fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Com esta leitura do assunto textual, a verdade prática e a leitura bíblica, nós damos início ao nosso plano de aula e você entenderá os objetivos que precisam ser alcançados nesta lição. E que Deus possa abençoar a sua vida e você possa crescer grandemente no conhecimento da palavra do Senhor. O estudo dessa lição, veja bem, nos convida a uma leitura madura e reflexiva das experiências de Paulo em Coríntio. E nisto tudo, nós precisamos integrar a fé. Nós sabemos que a obra de Deus não é coisa de homens, nem direcionada por homens, nem impulsionada por homens, mas tudo é feito através do poder do Espírito Santo. Então, todas essas experiências, elas precisam amadurecer em nosso coração a fé na providência de Deus. Os objetivos que precisam ser alcançados nesta lição. Primeiro objetivo, conduzir o aluno a compreender Corinto e os desafios do Evangelho. Objetivo de número 2, verificar com o aluno a missão de Paulo e a suficiência da graça. Terceiro objetivo, conscientizar sobre a graça de Deus diante dos desafios da vida cristã. Muito interessante esses objetivos, principalmente esse terceiro, né? Que nós precisamos entender, estar consciente que através ou dentro dos desafios cristãos há um Deus que manifesta a sua graça e que ele cuida, prepara e nos fortalece para o avanço da obra missionária. Vamos à nossa introdução. A fundação da igreja em Corinto, narrada em Atos 18, revela um momento decisivo da missão cristã, na qual a graça de Deus se mostra plenamente suficiente em meio às adversidades. Aleluia, isso é lindo, irmãos. Quando nós olhamos, passamos por situações, adversidades, problemas que para nós seriam intransponíveis, nós vemos o agir de Deus e isto é maravilhoso. E prova e mostra claramente que Deus, através da sua graça
ele mostra plenamente que é suficiente em nossas vidas. Em uma cidade marcada pela imoralidade, pelo pluralismo religioso, o apóstolo Paulo experimenta o sustento divino para perseverar e anunciar o evangelho com fidelidade, irmãos. Este episódio ensina que, mesmo em contextos desafiadores, a graça do Senhor capacita-nos a permanecer firmes e frutíferos. Você entendeu o contexto dessa introdução? Quando você olha para todas as viagens missionárias de Paulo, e que ele cita que sim, carrega em seu corpo as marcas de Cristo, muitas vezes, quando nós estamos machucados e marcados pelo mundo, pelas coisas que nos acontecem, nós olhamos para o cenário e chegamos a desacreditar que Deus ainda esteja no controle, que Deus ainda esteja providenciando. Mas quando nós olhamos para esta situação e para a nossa vida atual, nós entendemos que Deus nunca ficou indiferente e Deus nunca deu as costas para a sua obra missionária e nem para aqueles que a abraçam de coração. Deus sempre fortalece e nos dá a vitória, né? Que maravilha! Para nós entendermos o nosso primeiro objetivo, nós precisamos entrar no primeiro tópico da lição. Para conduzir o aluno a entender os desafios que aconteciam ali na cidade de Corinto, nós precisamos entender a chegada, né, de Paulo ali nessa cidade. Então vamos lá. Corinto, riqueza material, mas uma grande miséria espiritual. A cidade de Corinto, essa mesma que foi devastada pelos exércitos romanos, pelos terremotos, pela invasão de bárbaros, ela era uma cidade tão rica, tão grandiosa, tão glamurosa, uma cidade vestida de muitas culturas, uma cidade com um comércio vasto, mas que era muito pobre espiritualmente falando. Inclusive, dentro da igreja, estavam acontecendo coisas tremendas. Irmãos brigando na justiça com irmãos. Então Paulo chega nesse cenário e precisa revelar aos alunos o objetivo de compreender os desafios do evangelho nesta cidade. E em contexto pessoal, como aplicação para a nossa vida, nós precisamos entender que nós temos que fazer a diferença em nossa igreja local. Então, como pessoas cheias de falhas e defeitos, nós precisamos trabalhar juntos e entender esses desafios que acontecem. Após deixar Atenas, Paulo, chega a Corinto, capital da província romana de Acaia. A cidade havia superado Atenas. Veja só, irmãos. A cidade ela chegou a superar Atenas dentro do quesito de importância política, comercial, tornando-se um dos maiores centros econômicos do mundo romano da atualidade. Ela era localizada estrategicamente, por isso que ela reunia muitos povos de diversas culturas, mas com tudo isso, ela também se destacava por uma profunda decadência moral e espiritual. Por quê? Como já falei no início, nas ruínas de Corinto existiam muitos templos pagãos, inclusive o templo da deusa Afrodite, onde imperava como cenário principal as imoralidades sexuais. Diante desse cenário espiritual e caótico, Paulo chega consciente da complexidade da sua missão e assim anunciando o evangelho em fraqueza, temor e grande temor. 1 Coríntios capítulo 2, versículo do 1 ao 5. O apóstolo traz consigo as marcas das perseguições sofridas em Filipos e Tessalônica e Bereia. Quem está acompanhando nossas lições pode entender que Paulo continuava sendo perseguido, açoitado, preso, lançado em prisões e trouxe as marcas desta obra missionária do passado. Além das marcas das perseguições, ele trazia uma constante preocupação pastoral.
porque ali já tinha a igreja fundada. E Paulo estava ciente dos problemas, da situação moral e espiritual da cidade e também da igreja. Então, mesmo trazendo as marcas das perseguições, Paulo ainda guardava e mantinha no seu coração uma profunda preocupação pela situação espiritual da igreja local. O próprio apóstolo Paulo, ele reconhece que esteve no meio deles em fraqueza e temor e grande temor. Ainda assim, ele não recua. Sua experiência revela que o temor humano não anula a chamada divina, mas conduz o servo a uma dependência mais profunda da graça de Deus, que se aperfeiçoa em nossa fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. Isto é muito interessante, meus amados. Nós sentirmos essa sensação de fraqueza, esta sensação de temor, é importante nós sentirmos, porque a cada momento que nós passamos por esta fraqueza humana, nós somos obrigados a procurar em Deus socorro e auxílio, e mostrar cada vez mais que nós dependemos de Deus para o avanço da obra missionária. É em fraqueza, é em imperfeições que Deus vai trabalhando em nossa vida. E com isso nós vamos entendendo esse primeiro objetivo, que esses desafios que envolvem a igreja de Corinto, eles estão ligados a todas as etapas da vida. E hoje nós somos acometidos desses mesmos desafios, mas precisamos entender, né, que a graça de Deus, ela se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando eu paro de achar que eu tudo posso, quando eu paro de achar que eu tudo sei, e reconheço a minha pequenez diante de Deus e diante da imensa obra missionária, eu aprendo a procurar Deus e me colocar nas dependências de Deus. Quando eu entendo isto, a graça de Deus, ela vai se aperfeiçoando na minha fraqueza, ampliando o nosso conhecimento. Corinto desempenhou um papel significativo no ministério de Paulo, pois este a visitou em diversas ocasiões. Escreveu, como já falei, para os irmãos, 1º e 2º Coríntios para a sua igreja, e foi onde, ao que tudo indica, também escreveu Romanos e 1º e 2º Tessalonicenses. Outros líderes da igreja primitiva também ministraram em Corinto, como Apolo, por exemplo, em Atos 19, 1. O que nos dá a entender, enquanto ele esperava a chegada de Silas e Timóteo, ele aparentemente vai trabalhar juntamente com Áquila e Priscila, naquelas tendas, naquelas construções. Paulo é como se ele estivesse fazendo um bico. Ele foi fazer um bico ali para conseguir recursos para estar mantendo ali a igreja, né? Dá-nos a entender isto. Então, olha só. O início do ministério e a oposição na sinagoga. Irmãos, nós vamos bater novamente em uma tecla sensível. Paulo chega, encontra ali Áquila e Priscila, porque na época eles foram expulsos de Roma. O imperador Cláudio decretou que todos os judeus fossem expulsos de Roma. Então, eles foram expulsos, se encontraram ali com Paulo, eram pessoas de posse, trabalhavam com tendas, e Paulo estava trabalhando com eles, né? Enquanto esperava a chegada de Silas. Quando chega Silas e Timóteo, aí então eles vêm, traz aquele reforço, aquele bálsamo espiritual, e eles trazem notícias animadoras. Então, nesse contexto, dá a entender que Paulo agora ele tinha mais liberdade para dedicar-se integralmente à palavra. Então, Atos 18:5 nos mostra isso e nos dá o direito de contextualizar que agora Paulo, se dedicando à palavra, foi na sinagoga e começou a anunciar Cristo, começou a combater aquelas situações que estavam acontecendo naquela cidade, com tudo que estava acontecendo, como já falamos. Só que, aparentemente, dentro da sinagoga, dentro do seio da igreja, que estavam aqueles irmãos com muitos problemas.
processos em irmãos, irmãos para com irmãos, aquela briga, aquela desunião tremenda. Acredito eu que alguns ali da igreja se voltam para Paulo. E olha só, contudo, a crescente oposição judaica, por isso que eu falei que era um momento, um tema delicado, porque, irmãos, volte para as lições, ou volte nos nossos vídeos, e você vai ver que os judaizantes, os fariseus hipócritas, eles faziam questão de andar seguindo a Paulo aonde quer que ele andasse, instigando a população, se levantando contra a pregação do evangelho salvador, através da graça que há em Cristo Jesus. E essa crescente oposição o impede de continuar na sinagoga, e assim preparando o caminho para a nova etapa da missão, agora fora daquele ambiente religioso, né? Então, novamente, os judeus rejeitaram Paulo, que ele é expulso da sinagoga, né? Então, Paulo agora começa a trabalhar com os gentios, fora das sinagogas. E aí, nós vamos adentrar em nosso segundo objetivo da nossa lição. Para isso, entrando também no segundo tópico da nossa lição. E para entendermos o segundo tópico, precisamos verificar com o aluno a missão de Paulo e a suficiência da graça. A continuidade da missão e o encorajamento divino, isso é maravilhoso. Expulso da sinagoga, Paulo não abandona a cidade. Um gentil temente a Deus, chamado Tito o Justo, oferece a sua casa localizada ali perto da sinagoga. Então, como novo espaço para a pregação, essas mudanças de estratégia ampliam o alcance do evangelho. E Deus, ele sabe todas as coisas. Ele trabalha em todas as coisas. E o resultado é expressivo. Muitos coríntios creem. Entre eles, Crispo, principal da sinagoga, que aceita a fé juntamente com toda a sua casa. O evangelho demonstra mais uma vez que quando portas se fecham, Deus abre novos ambientes para a expansão do reino. Você percebe como é que é o desenrolar e o desenvolver da obra missionária? O homem continua perseguindo e fechando portas, e Deus abrindo novas portas e assim ampliando o campo e a obra missionária. Porque as portas que foram abertas, por mais que tenha perseguições, nós já aprendemos que nada, nenhuma adversidade, ela consegue parar a obra missionária, né? Louvado seja Deus. Quem conhece a história e a trajetória da vida do apóstolo Paulo, há de pensar que ele seria um Iron Man, que não sente, que não teme a nada, que declara e diz que carrega em seu corpo as marcas de Cristo, e isso é fato, mas ele sente medo. Ele teme pela sua vida, porque a perseguição era grande. As adversidades eram enormes, e ele teme pela sua vida. E nós precisamos entender este segundo objetivo no contexto desta palavra. Apesar dos frutos visíveis, meu irmão, essa frase aqui, ela é maravilhosa. Porque muitas vezes você está vendo os frutos acontecerem, você está vendo os resultados acontecerem, você está vendo e contemplando o agir de Deus em meio ao mundo perseguidor, ao mundo caótico, mas mesmo assim, levado pela fragilidade humana, você ainda sente medo. Sente aquela sensação de que não vai conseguir. E olha só, mesmo apesar dos frutos visíveis, Paulo enfrenta fortes oposições e passa a temer por sua permanência em Corinto. O peso espiritual da cidade, aliado à hostilidade crescente, fragiliza emocionalmente o apóstolo. E neste contexto, irmãos, o refrigério acontece. Nesses momentos, Deus ele vem e entra em ação
a obra consoladora do Espírito Santo, esse refrigério que é sobrenatural, que o homem comum e natural não consegue entender. Esse refrigério, ele vem através do Espírito Santo e entra na vida do homem que está fragilizado e renova as forças, de forma que você, lá na frente, olha para trás e diz: como eu consegui passar por isso? Como foi que eu consegui passar por isto? Isso é obra e graça e providência de Deus. Vamos lá? O Senhor lhe aparece em visão e o exorta e diz assim: olha, não temas, mas fale e não te cales. A opressão do sistema estão querendo apagar as linhas da Bíblia. A opressão do sistema estão querendo apagar a voz da moralidade. A opressão do sistema estão querendo destruir o pilar chamado família. Pessoas, como já falei em outros vídeos, que estão usando a própria palavra de Deus em contextos isolados para perseguir a igreja. A Bíblia ela não é feita de versículos. A Bíblia não é feita de fatos isolados. A Bíblia ela é um conjunto, ela é uma biblioteca. Volte lá nas nossas playlists sobre a Bíblia, que você vai ver. Ela é uma biblioteca, ela é um conjunto de livros dentro de si. E a palavra de Deus ela não pode ser interpretada por um versículo, sem o seu contexto, sem a sua exegese. Né? Vamos lá. Vamos continuar. Deus reafirma sua presença e promete proteção e revela que há muito povo. Você viu? Você lembra do profeta que estava sozinho? Ah, está abandonado, sou coitadinho. E Deus fala para ele: olha, ainda tem muito povo. Tem muita gente orando. Tem muita gente nessa batalha. O exército ainda é muito grande. Tem muito povo. Não desista, persista, continue. A palavra de Deus ela nos encoraja a entender este contexto. Né? Então, Deus fala que, olha, essa palavra divina não apenas consola, mas reposiciona Paulo na missão, lembrando-o de que o sucesso da obra não depende de forças humanas, mas da fidelidade à chamada. Você entende isto? Não é por força, não é a ferro e fogo, não é por capacidades e potências humanas, mas é por fidelidade à chamada. Se Deus te chamou, a obra missionária tem que ser feita por você. O teu chamado, ele é respondido. O teu chamado, ele tem responsabilidade em Deus. Você entende isso? Fortalecido pela promessa do Senhor, Paulo permanece em Coríntio por 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus e consolidando a igreja. Atos 18:11. A experiência do apóstolo ensina que sentir medo não é sinal de fracasso espiritual, mas de oportunidade para experimentar a suficiência da graça divina. Já falei isso para você. Quando eu sinto medo, eu me despojo de mim mesmo, me despojo da minha soberba, me despojo da minha altivez e passo a entender que eu sou inteiramente dependente da graça do Senhor. E Paulo entendeu isso. Paulo passou por medo, temeu pela sua vida. Aí Deus fala com ele. E o Espírito Santo ele fala com você. Só precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Apesar dos frutos visíveis, Paulo enfrenta forte oposição e passa a temer por sua permanência em Coríntio. Deus reafirma sua presença, promete proteção e revela que há muitos povos naquela cidade. Sendo assim, nós vamos para o nosso terceiro objetivo da nossa lição. Precisamos conscientizar sobre a graça de Deus diante dos desafios da vida cristã. Então Deus ele providencia. A graça de Deus ela sempre é providenciada diante dos desafios. Paulo diante de Gálio. A graça que sustenta em meio à oposição. Esses mesmos judeus, esse mesmo povo, né? Chegou lá, Paulo estava pregando que você não precisava mais se submeter à circuncisão, que você não precisava mais observar a lei de Moisés como artifício principal de salvação. Então esse povo se incomodou e começou a fazer o quê? Levou Paulo a Gálio. Olha só, vamos entender. A acusação dos judeus e a proteção divina. Irmãos, você consegue entender? Muitas vezes
nós somos acusados, tratados com hostilidades. Só que às vezes, você já parou para pensar que às vezes, antes que você se pronuncie, Deus já resolve o problema? Vamos entender? Isso é maravilhoso, irmãos. Deus, ele é extraordinário, né? Olha só. A acusação dos judeus e a proteção divina. A oposição judaica em Corinto não cessou. Paulo foi levado diante de Gálio, o procônsul de Acaia, sob a acusação de ensinar contrariamente à lei. Está lá no versículo 12 e 13. Antes mesmo que Paulo se defendesse, Gálio rejeitou aquela acusação, rejeitou aquela denúncia, declarando, tipo assim, olha, o problema da fé de vocês não é competência jurídica. O problema da lei de vocês não é problema meu. Ele já tirou fora, assim, já falou logo, olha, eu não tenho nada que julgar esse rapaz, não tenho nada que condenar esse rapaz. Se ele está pregando a leis internas de vocês, isso aí não compete ao Estado, né? Mais ou menos isso. Ele diz assim, olha, essa competência de brigas, essas internas e religiosas, não nos compete. Então, o governador confirmou, sem saber, a promessa do Senhor de que ninguém faria mal ao apóstolo. Ele estava temeroso da sua vida, Deus se revela em mistério para Paulo, e quando Paulo ia abrir a boca para se defender, Deus já providencia, ou seja, Deus cumpre a promessa de que Paulo não seria, pelo menos desta vez, tocado em sua integridade física. Assim, Deus usou a autoridade civil para preservar a obra missionária. Nesse segundo subtópico aqui, ele nos mostra o espancamento de Sóstenes e o alcance da graça. Eles, por decisão lá, eles espancaram, então, Sóstenes na frente de Gálio, e Gálio nada fez, nenhuma posição tomou, é uma briga interna, mas nos dá a entender que Sóstenes, talvez ele era da turma lá dos judeus, contrário ao evangelho de Cristo, mas que ele mudou de lado, ele aceitou, né? Ele se converteu, nos dá a entender isto, mais ou menos. Ele se converteu. Então, essa situação de Sóstenes, ele mostra que a graça, em meio a tudo isso, continuava alcançando corações. Isso é maravilhoso, né? Após a decisão de Gálio, Sóstenes, principal da sinagoga, foi espancado diante do tribunal, sem que os procônsulos intervessem. Embora o texto não detalhe a motivação, o episódio revela a instabilidade e a oposição humana. Posteriormente, um Sóstenes é citado como o irmão de Cristo, né? Vamos para frente. O que sugere uma possível conversão, se confirmando uma transformação, reforça o poder do evangelho capaz de alcançar até mesmo os opositores. Isso que eu falei, que dá a entender que Sóstenes ele era da turma dos opositores, mas que foi alcançado pelo evangelho, mudou de lado e foi espancado ali. Então, a suficiência da graça na experiência de Paulo. Em Coríntio, Paulo viveu intensamente a suficiência da graça de Deus. Em meio à fragilidade, pressões, oposições, aprendeu que o poder divino se aperfeiçoa em nossa fraqueza. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. A cidade marcada pela decadência tornou-se um campo fértil para a manifestação da graça. Sustentado pelo Senhor, Paulo permanece ali 18 meses. Uma igreja foi estabelecida. Assim aprendemos que não é a ausência de lutas, mas a presença da graça que nos mantém firme. Tá vendo só, meus amados? Muitas vezes nós pensamos que para termos uma vida abundante na graça, nós precisamos ter uma vida ausente de problemas. E este contexto dessa estadia de Paulo na cidade de Corinto, ele mostra claramente que para que a graça venha superabundar, não quer dizer que nós teremos ausência de problemas. Situações acontecem, mas Deus ele sempre está na frente, cuidando, orientando e abrindo os caminhos para que o seu povo possa passar. Às vezes descalço, pisando em espinhos e em pedras, mas chegando ao seu objetivo, e isso é importante. Conclusão da nossa lição, diz assim, olha, a experiência de Paulo em Corinto ensina que a missão cristã exige coragem, sustentada pela graça e discernimento para anunciar a verdade. Em contextos marcados por profundas mudanças, a igreja ali não nasceu em terrenos favoráveis, mas foi estabelecida
e fortalecida pela suficiência da graça de Deus. O avanço do Evangelho não depende de recursos humanos, mas da presença fiel do Senhor, que assegura e diz: eu sou contigo. Então, confia plenamente na graça que há em Cristo, porque mesmo em lutas, em problemas, ele diz: eu sou contigo. Fique com Deus, guarda essa palavra, dá um like, dá um gostei, compartilha, distribui esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus e pelo Evangelho, e assim que Deus possa nos abençoar. E eu te aguardo ansiosamente para nossas próximas aulas e que você possa crescer na graça e no conhecimento da palavra do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe.